jogador muito bom, um jogador com bastante persistência, um jogador com muita força. Eu pensei assim, um dia que for treinador, eu vou pegar um pouquinho de cada treinador que a gente passou e tentar colocar para dentro do campo aquilo que eles não tinham a qualificação, né? Eu falo para meus jogadores, cara, não deu para jogar profissional, mas realiza o teu sonho de ser o melhor no amador. Olá pessoal, canal O Tempo Todo na parceria com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing, trazendo mais um convidado nesta semana, convidado muito especial, convidado que trabalhou dentro e fora das quatro linhas, ainda trabalha, diga-se, né? Marcelo Galvão Correia. Marcelo Galvão, prazer recebê-lo aqui no canal, Marcelo. Olá, Fausto, um prazer enorme eu vim o tempo todo aqui vou contar um pouco da minha história. Marcelo, essa história ela fica fácil pelo fato de ser uma família de atletas? Com certeza, né? A gente já vem de uma família de tradição, né? Em Juí, dos meus tios, né? O sobrenome é Galvão Correia, né? Galvão por parte da finada mãe e Correia do meu pai, que também vinham do futebol amador. E depois dos meus irmãos também que fizeram esse nome, né? E a gente conseguiu levar esse nome com bastante êxito ainda nessa carreira do futebol, né? Qual é a lembrança mais longínqua, eu diria assim, em relação à tua infância que você tem do futebol? Onde é que começou isso? Começou quando a gente era criança, né? Tempo que o Jair, o Bilo jogavam no São Luís, né? Eu lembro que a finada mãe levava nós no estádio, né? E para nós olhar os jogos do São Luís, né? Tempo que não tinha o pavilhão ainda, né? Então a gente sentava ali e a gente pegava aquele gosto, os aquecimentos. E quando a gente voltava para casa, a gente ficava treinando os aquecimentos. Que a gente também tinha um sonho de ser, né? Mas a gente tinha aquele peso assim, nome que a gente queria ter o nome da gente também, né? Então a gente sempre era dizer assim, o irmão do Bilo, o irmão do Jair. Sempre a referência, o mais velho é a referência. E a gente queria ter o próprio nome, né? E a gente foi em busca, né, Fausto? E graças a Deus a gente conseguiu também criar o próprio nome da gente, né? Ali o mais velho é o Jair? É o Jair o mais velho. Daí vem o Bilo, né, o Jolair. Vem o Bilo, depois vem o Sérgio, daí vem o Márcio, daí eu. Daí você formava praticamente um time de salão ali, no caso, né? Só não tinha goleiro, pelo jeito. Ali eu acho que eu ia pro gol, era o mais ruinzinho daí. Aí tinha que ir pro gol daí. E a tua carreira no futebol começou onde? Começou aqui no São Luís mesmo? Eu comecei no Veranópolis, né? Nos juniores. Depois eu me transferi para o São Luís, nos juniores. Na época o nosso amador era muito forte, então eu jogava na Ponte Preta, do Baía do Brasil, né? Outro time de tradição. Então, naquela época, os juniores não pagavam, né, Fausto? E a gente era de família muito humilde, então eu preferia jogar um amador, que eu já tinha perdido a minha finada mãe, né? Então, e o pai já tinha arrumado outro casamento, e a gente tinha ficado dentro de casa, né? E a gente precisava daí se sustentar. E o amador me ajudava a minhas despesas básicas, né? A água, a luz, a minha alimentação, ou comprar meu caderno para poder me estudar e me formar, né? Veranópolis por quê? Porque o Bilo estava por lá? Em 93 o Bilo jogou lá, subiu o Veranópolis, né? E depois ele que me deu o primeiro incentivo, né, no futebol, me empurrou para... Eu fui lá, fui a teste, consegui aprovar, mas a distância de casa não tinha lucro, né? Não tinha só alimentação. Sim. E treinos, eu resolvi voltar, porque me fazia tão longe de casa assim, não consegui me acostumar, né, Fausto? Eu acho que no teu tempo, vamos dizer assim, que nem diz na Bíblia, naquele tempo, é bem mais difícil do que hoje, né? Se a gente for comparar o início da carreira de um menino, por exemplo, você vai lá, tinha o Bilo, né, o irmão como referência, enfim. Hoje em dia, menino de 12, 13 anos está com o empresário, está com o pai, está com a mãe do lado, está com todo mundo do lado. Hoje a estrutura é diferente, né, Fausto? Hoje, para ser jogador de futebol, basta ter persistência, né? E hoje virou um comércio, né? As pessoas que têm mais investimento e mais financeiramente conseguem se manter no futebol. Na nossa época era mais difícil. Para a gente entrar no vestiário profissional, pegar a famosa caixinha, tomar o banho, era só depois que o profissional terminava que você podia tomar seu banho. Hoje um guri de 14, 15 anos dentro do vestiário parece que está tudo normal, né? Então são tempos diferentes, né? E aí você comentou do Veranópolis, veio para o São Luís, e aí efetivamente no São Luís que iniciou a tua vida de futebol. No São Luís começou a minha carreira de futebol. Daí na época era o Guto Valduga, né, meu treinador.
E eu, na época, não tinha um espaço para jogar, né? Então, aí o Guto dava treino somente à tarde. E eu, com aquela dificuldade para jogar, eu pensei, não, tem que fazer algo diferente. E o que eu fiz, né? Eu, Marcelo, eu comecei a treinar por conta de manhã e de tarde com os juniores. E depois dali foi comecei a... Conquistei a titularidade, né? Aí daí a gente descia, tinha o Leandro Guerreiro na época, né? Que já era uma promessa, né? E ele descia profissional e eu pensei assim, bom, eu não vou ficar para trás, eu tenho que fazer algo diferente. E aí consegui conquistar meu espaço e consegui me profissionalizar no São Luís. Daí. Jogando de volante, no caso? De volante. E depois daí o São Luís me emprestou, daí no Gauchão era o Luiz Freire, o treinador, a gente fez toda a base, daí tinha o Kiko Martins, assim, pessoas mais conhecidas, né? O Cristiano Baggio, né, que jogava no São Luís. O São Luís me emprestou para o Carazinhense. Daí a gente jogou, fui pelo Carazinhense, jogou lá, uma dificuldade tremenda no Carazinho, né? Mas a gente queria ser jogador e a gente não dava mais importância, né? E era um sonho de criança, então... Sim. Então a gente realizando o sonho de criança estava tudo certo, né, Fausto? Mas depois a gente começa a ver com os olhos diferentes, né? Que a gente não precisava só realizar o sonho, que a gente tinha as suas obrigações também. Isso aí, o Atlético lá em Carazinho, eu vou falar, é uma tradição de anos, né? Uma dificuldade, eu lembro agora recentemente, talvez aí uma meia dúzia de anos, ele disputando a Copinha, pessoal aí pedindo ajuda. Inclusive, fiquei sabendo dessa história, pediram ajuda para pessoas aqui do São Luís, né? Ajuda, não queriam nem dinheiro, queriam, paga alguma coisa para a gente fazer o mercado aí para os atletas. Eu lembro que fosse bem, né? Eu falo para as crianças, né? Depois que fui dar treino para crianças, assim, eu falo que a vida não é fácil, jogador. Tem que ter persistências também. No Carazinho, eu me lembro muito bem. Tu escolhia uma refeição, ou tu jantava, ou tu almoçava. E daí eu pensei assim, eu vou pegar a janta, né? Porque daí eu me alimento bem à noite, eu compro uma banana, uma maçã no dia, como um pão na padaria ali, e mais de doações, né, Fausto? A gente vivia como assim, batia na casa de um vizinho, ou batia numa padaria, como a gente já era de criança na infância, vendia pastel desde os 6 anos, né? Então a gente já sabia sobreviver. Então, essas coisas assim que eu digo que mudou muito, então assim, era muito difícil mesmo, cara. E aquilo lá me fez também, foi pegando um desgosto, né? E outra por contar, né? A gente chegava no final do ano, Natal, o Ano Novo, tu sem nenhum, né? No bolso, Nada. Né? Nada, então era bem difícil, né? E o amador era muito forte em Juiz, é forte, né? Então eu escolhi mais por esse ramo do amador, né? O amador, ele comentava com alguns aqui, eu lembro, alguém comentou, não vou lembrar qual quem a gente conversava aqui, que o amador ele é mais profissional do que o profissional, em muitos casos, né? Nós temos aí exemplos regionais aí, aqui em Juí mesmo, mas exemplos aí de torneios regionais bem organizados, campeonatos aí que você traz ex-atletas. Agora começou, por exemplo, há poucas semanas o Serra Mar, que é lá para o lado do litoral. O jogador que estava jogando a divisão de acesso está no Serra Mar. Antes não podia, tinha que fazer aquele estágio, não vou chamar de estágio, aquele espaço de 6 meses para você fazer a troca. Fazer, né? Enfim, hoje não. Daí o cara ganha, se não igual, mais nesses torneios aí. Lajeado tem um torneio bem organizado, Santa Maria tem um torneio bem organizado. Ibirubá também. Ibirubá, tradição muito grande. A gente vai, né, Fausto? A gente já treinou por aí, né, com os jogadores. A gente conhece muitos jogadores. Até agora no Amador, a gente trouxe aqui o Flávio Torres, né? Sim. O cara que fez o gol. Autor do gol do título. Cruzamento do Charo. Cruzamento do Charo é o gol do Flávio Torres. O cara que fez o gol na Arena Corinthians, com a Avenida no Cássio, né? Arena lotada. Então, assim, futebol hoje, assim. E a Avenida ganhando de 2-0. 2-0, depois virou, foi 4-2, se eu não me engano, né? Perdeu aquela oportunidade. E a proporção é assim, ó, hoje está muito qualificado. E se for ver a divisão de acesso, Série A2 ou o Gauchão, é 3, 4 meses, né, Fausto? Sim. E aí o pessoal não consegue manter a família. Não. Então eles preferem jogar esses campeonatos mais organizados, né? Continuando ali do Carazinho, foi emprestado, volta para o São Luís. Do São Luís eu vou para o Gaúcho de Passo Fundo. A gente sobe daí como jogador de divisão de acesso. Daí joguei com o Cláudio Freitas, Paulo Gaúcho, aquela turma, a final do Bebeto, Canhão da Serra, né, treinador. E ali comecei a despertar que a gente tinha potencial, né?
E depois dali também comecei a pegar o gosto também, assim, de escutar os mais velhos, né? E entender, assim. Eu pensei assim, bom, se eu não conseguir ser jogador profissional, porque era muito jogador bom na época. Sim. E eu não me considerava um jogador muito bom, um jogador com bastante persistência, um jogador com muita força. Eu pensei assim, um dia que eu for treinador, eu vou pegar um pouquinho de cada treinador que a gente passou e tentar colocar para dentro do campo aquilo que eles não tinham a qualificação, né? Porque eles tinham a experiência, mas não tinham a qualificação, né? Lá do Gaúcho você jogou no São Luís também, a gente profissional. Voltei para o São Luís profissional. Até foi uma carreira assim meia no São Luís, uma coisa meio marcante, né? Que a gente em 2003, quando a gente estava no profissional, o São Luís acabou caindo, né? Com a decência, né? Eu estava naquele grupo ali também. Então, é que nem fala, a gente tem umas histórias, né, bonitas para contar. E depois dali o São Luís, eu lembro como o tio Zé dizia, o ônibus partiu, né? A viagem que a gente veio de Pelotas, o ônibus partiu, ele nunca mais um ônibus desse. E não existe nunca mais, né? Não. Então o São Luís se reestruturou, graças a Deus, o São Luís. Até nem demorou muito para subir, né? Não. Subiu em 2005, 2005, né? Na época ali o Jair. Jair, né? o treinador. O Jair, o treinador. Nessa época eu ajudava o Jair na escolinha dele, já estava na escolinha. Eu resolvi parar em 2004 mesmo, né, Fausto? Quando eu resolvi, pensei assim, acho que não deu, não engrenou, não deu certo, eu vou seguir um outro caminho para mim poder conseguir algo na vida também, né? Qual é a idade você tinha? Eu tinha 26 anos. Muito novo, né? Daí eu pensei assim, quando eu fiquei experiente mesmo, fiquei no amador. Daí eu ganhei vários títulos no amador, bastantes títulos no amador. Você parou aqui no São Luís, na verdade? Parei no São Luís. Parou no São Luís. No São Luís. Tá, isso que você comentou ali de despertar, vou pegando de cada treinador, onde é que você viu? Não, qual é que foi o teu primeiro clube a treinar que você hoje continua nessa função? Minha primeira experiência foi com o Jair, né? Como auxiliar técnico? Como auxiliar técnico, no São Luís mesmo, 2006, no Gauchão. Ah, certo. Com o Jair no Gauchão. Mas isso despertou antes, assim, quando eu treinava as escolinhas. As escolinhas. Né? Então, quando eu peguei a escolinha do Jair, o Jair não dava treino, assim, específico ou mais coletivo. Direcionado mais coletivo. E eu comecei mais a organizar, balançar, porque aquilo despertava em mim, nos outros treinadores que eu passei, que eu peguei treinadores muito bons. Eu trabalhei com o Dinho no Gaúcho Passo Fundo, eu trabalhei com o Alcino Bugre no Gaúcho Passo Fundo, então peguei treinadores bons. O Darlan Schneider, preparador físico, então sim. O Marco Aurélio, que está hoje também no Gaúcho, então a gente sabia o que estava dando. Só não tinha formação, né, Fausto? Mas a gente imaginava, não dava uma carga tão pesada, mas movimentava a gurizada. E depois dali, em 2006, despertou. Depois a gente foi para o São José de Cachoeira, fizemos uma baita campanha no São José de Cachoeira. A gente voltou para o Santo Anjo, por um detalhe, a gente não subiu o Santo Anjo em 2007. E depois, por via das andanças, o Jair não tocou mais, não cuidou melhor da carreira dele. E eu fui trabalhar daí numa empresa de elevadores. Onde você continua até hoje. Continua até hoje, Otis, na Otis. Técnico em elevadores. Técnico em elevadores. Mas quando deu a pandemia, antes da pandemia, em 2018, o Jair estava no São Borja. E o Jair me ligou, perguntando se eu queria voltar a ser auxiliar dele no São Borja. E eu estava trabalhando numa empresa de elevadores, e eu pensei assim, bom, é meu sonho, eu vou arriscar novamente. E a gente foi para o São Borja. E na época ali a gente estava numa campanha boa, até o seu Elvio Feltrin queria que eu fosse treinador do São Borja, mas aí ia ficar um negócio ruim, né? Porque família, como é que eu vou pegar o lugar do meu irmão, entendeu? Eu continuar aqui. E ele, mas eu lanço você, Marcelo, ou lanço o filho do Beto Campos, que é o William. E o William hoje é um treinador. E eu lembro que fosse hoje, eu tenho meu amigo de infância, que a gente se criou junto, trabalha no Ipiranga, o Theo me ligou, e eu estava em casa, assim, não tinha nada para fazer. Daí ele falou, cara, tu não quer vir trabalhar no Ipiranga, na escolinha, na base? Daí eu falei, bate, o quanto que tu vai poder me pagar? Daí, passo para uma quantia X. Daí eu falei, tá, vou ir. E eu larguei para o Ipiranga, fui embora para o Ipiranga. Só que eu cheguei lá, um cara que foi muito legal comigo, e faz parte da minha vida, e agradeço muito, sou muito grato ao Theo. Que ele falou assim, não, tu vai ganhar tanto, mas o outro tanto, tu vai fazer a faculdade, eu vou pagar. Então, a partir dali, eu fui estudar no Ipiranga. Completou a faculdade? Completei a faculdade. Educação física? Sou formado em bacharel. Então, e aí comecei no Ipiranga. Daí um dia eu estava dando um treino lá. Cara de visão.
cara que te fez essa proposta, quer dizer, um cara que viu o potencial assim. E ele me faz proposta diariamente para mim voltar para lá, né? E daí o cara fica meio com dúvida agora, né, Fausto? Mas assim, a gente gosta. E aí eu tava dando um treino lá, passou o Ciro Quadros. E como a gente jogava contra a divisão de acesso e ali eu era auxiliar do Jair, ele me viu lá, ele me chamou, perguntou se eu não queria ser auxiliar dele no Ipiranga. E eu falei, olha, eu tenho que ver com o Theo, porque o Theo me trouxe aqui, né? E eu tô tendo nessa escolinha. E o Theo, não, cara, se tu aceitar, a gente ajeita para tu continuar na escolinha em horários diferentes. Aí eu fui. Daí o Renan Bombach, né, me chamou, a gente conversou. E a gente fez uma parceria muito forte ali, né, no Ipiranga. E aí ali eu comecei a aprender mais, né, com eles. Nossa, claro. E depois eles demitiram o Ciro, trouxeram o Fabiano Dait, que eu tive uma outra escola, um outro pensamento. E ali eu comecei a aprender, né, Fausto, muito mais, aprender mais. E aquela, né, o que anotava tudo, tirava xerox todos os trabalhos. Então, assim, eu estava me preparando. Depois deu a oportunidade de eu vir para o São Luís, né, no Sub-17, um sonho de voltar para casa para realizar um sonho de ser treinador. Isso em que ano? 2019. 2019. Eu lembro disso aí. Eu já estava aqui em Juiz. Eu vim para o São Luís com uma proposta assim de 9 pontos, eu tinha que fazer 7. E aí conversei com a minha esposa, conversei com o Theo. Eu falei, Theo, de 9 tem que fazer 7. É difícil. E meu último jogo é com vocês aqui. O primeiro é em Santa Rosa. O segundo era contra não era de Marau, em casa. E o último jogo da fase era com o Ipiranga lá. E eu tinha que fazer de 9 pontos, 7 pontos. Ganhar 2 e empatar uma. Daí o Theo, cara, tu não tem nada a perder, cara. Tu já vai lá e arrisca. Se não der certo, tu volta pra cá, a gente é amigo, a gente conhece o teu potencial, o teu trabalho. Mas eu acho que tu vai dar certo. Aí ficou pra lá, e daí o Sebastiano entrou em contato com o Theo, o Luciano Miron na época também, com o Theo. Comigo eles não conversaram, eles negociaram tudo com o Theo. Eu lembro que o Theo subiu as escadarias do Ipiranga, a gente tomou um café no quarto que a gente tinha ali, e daí ele falou, vamos embora. Daí eu falei, ele assim, não, embora, já acertei salário, acertei tudo, eu te trouxe e eu vou te levar. Ele pegou o carro, estava chovendo, lembro que fosse chovendo, me entregou. Então eu realizei meu sonho quando eu cheguei ali dentro, né? E aí eu pensei assim, vou trabalhar, né, Fausto? Vou baixar a cabeça, vou trabalhar. E na estreia eu tô ganhando o jogo de 1-0 em Santa Rosa, quando veio uma falha lá individual, 1-1. Falei, aquela viagem de Santa Rosa para Ijuí não... Foi pesada. Foi pesada. Eu não vinha, não passava nunca. Falei assim, mas não tem outro segredo, é trabalhar. É trabalhar. Graças a Deus a gente conseguiu ganhar aqui bem do Marau. O Marau, tradição não tinha muito, né? E dentro de casa aqui meu time era forte. Até o meu operador físico era o Eduardo Maculha, né? Eu falei, Eduardo, eu preciso do meu time de bastante potência. Bastante potência. Eu preciso de um time de força. Porque o resto a gente vai ajeitar. Uma característica do São Luís dos anos passados que se perdeu aí. Eu preciso o meu time tem que ter potência. Daí, não, Marcelo, eu falei assim, eu só preciso que tu faça isso. O Eduardo, com a competência que tem, o profissional que conseguiu. E aí eu comecei quando botar a nossa característica de jogo. E aí o Sub-17 começou a evoluir. Lá no Ipiranga a gente colocou 2-0 lá dentro do Ipiranga. E aí começou a me embalar. E aí, num descuido de cartões ali, a gente caiu fora, né, Fausto? Assim, eu acho que ali eu acho que era meu tiro certo. Mas, assim, Deus sabe todas as coisas. Algo que eu acompanhei, o teu trabalho ali, e eu me perguntava, não só eu, acho que muita gente se perguntava, por que o Marcelo não é efetivado como auxiliar técnico permanente, que um clube do tamanho do São Luís, eu penso que mereça ter esse cargo, um auxiliar permanente. Você chegou a ser convidado, Marcelo? Na época, Fausto, tava tudo certo já, tudo encaminhado com o Edemir Sebastiano, com o seu Sadi Pereira, né? E umas coisas assim, Fausto, que a gente não vai entender no futebol, né? Antigamente diziam assim, tem potencial, mas não tem formação. Então hoje eu tenho o potencial e tenho a formação e não estou ali dentro. É uma coisa que me frustrou bastante, né? Gosto muito do São Luís, adoro o São Luís. E que essa oportunidade, assim, ela não chega, ela teve sondagem, mas concreta não esteve. E eu acredito que
Se tivesse chegado, eu teria dado conta, sim. Essa questão do potencial e formação, por exemplo, a pessoa tem que começar por algum lugar. E se não tiver alguém que dê essa oportunidade, é que nem um emprego, né? A não ser que você faça um concurso, independe daí da tua formação, por exemplo, né? Mas a questão é a oportunidade. Conversando contigo aqui, Marcelo, não sei se está... Vou usar o termo errado, eu não gosto de falar esse termo, mas vou falar. Você... Claro, nós vamos falar sobre o amador logo, logo. Mas se viesse um convite hoje de um clube profissional, balança? Balança. Porque você está empregado numa empresa, trabalha no ramo há 15 anos, é um técnico, né? Não trabalha na área de educação física como treinador profissional, mas é um técnico em elevadores. Por sinal, dá até para fazer uma semelhança, futebol e elevador, aquele sobe e desce. Sobe e desce. Né? 15 anos ali, né, uma profissão, um salário fixo todo mês, aí vem lá um telefone de um clube aí lá do Bagé, um exemplo, lá do São Gabriel, ou vem aqui do Veranópolis, que seja, né, enfim, um clube aí. Eu tô assim, né, Fausto, eu tô esperando esse convite, eu tô aguardando esse convite, eu me estruturei, assim, tô tentando me estruturar para quando receber esse convite. O que eu fiz? Eu me formei, eu fiz o técnico da Federação de Treinadores, né? Eu já estou vendo para fazer a licença B. Da CBF. Da CBF. Fundamental. É fundamental, porque eu acho que a gente tem que estudar, tem que ter didática. E na hora que te convidar, eles vão dar uma olhadinha lá, mas tem da CBF algum curso? Pesa assim até... Exato. E tentando me estruturar financeiramente com a família. Que eu falo com a minha esposa, falo com as minhas filhas. Até os 50, vocês aproveitam o pai. Eu já estou com 47, então acredito que mais 3 anos aí eu vou deixar uma estrutura legal, fazer para a gente assim ter um recurso para voltar, né? Hoje meu irmão também é dono da Futuro Talento, né? A escolinha, sim, né? Então ele já me fez vários convites também, né? Balança também para voltar. Mas eu falei para ele, mais 1 aninho, 2 aninhos e eu vou voltar para esse ramo aí. Porque ali é algo que a gente nota e que a gente vê, é um potencial que está sentado aqui na minha frente e que não está sendo utilizado. E já fazendo a ligação agora, o amador é um exemplo. Você acabou de ser campeão municipal, mais uma vez, pelo Juventude de Rincão do Zói. É bem difícil, né, Fausto? O Juventude era um rival da Ponte, né? E eu era uma cria da Ponte, então era difícil essa barreira. Até quando eu fui para o Juventude há 3 anos atrás ali, no primeiro ano nosso a gente não chegou. A gente não chegou. E fazia 10 anos já, né? 9 anos, 10 anos que o Juventude estava sem título. E com toda essa estrutura, com toda o nome, o tamanho do Juventude, né? 10 anos sem título e sem chegar. Então a gente foi para lá, a gente gosta de desafios, né? Em 2023, 24 a gente ficou campeão. Em 25 a gente ficou bicampeão invicto. Em 23 a gente caiu na semifinal. E em 22 eu ganhei um título inédito com a Fumisa, que é os parentes da minha esposa, né? Que até o tio Alberto tinha dado uma palavra para ele uma vez num Natal, numa ceia. Ele era de Mato Grosso. Quando eu vim para Ijuí, ele colocou até a dona da Hidromáquinas ali, né? É a empresa dele. E ele não me cobrou, ele falou, tá de pé a tua palavra? Falei, tá. Daí eu montei a Fumisa e a gente conseguiu. Eu já tenho 9 finais, né, Fausto, do Amador, e 9 títulos. Eu nunca perdi uma final no Amador em Juí ainda, entendeu? Então, assim, eu tenho 9 títulos. Não tem ninguém aqui em Juí com esse currículo aí, não, né? Eu acredito que não. Eu sou oriundo, assim, do finado Valdir Aguirre e do João Gilberto, né? Então, acho que eram os maiores ganhadores. Sim. Mas eu ajudei a ganhar jogando com eles também. Então, certo. Eu sou tricampeão no Chorão. No Chorão. Eu tenho um sub-10 no Chorão, campeão. E depois eu tenho 11, 12 e 13 no Chorão, campeão. Eu tenho 15, 16 no Botafogo, 15 no Vila Nova. Time inédito, campeão. Um time do Lambari. Campeão. Eu não lembro do Vila Nova. Campeão invicto. A melhor campanha e a melhor disciplina. Hoje ele não está mais, não. Não está né? mais. Depois eu fiquei 16 e 17 no Botafogo. Sim. 18 eu fui para o São Borja. 19 eu estava no Ipiranga, a gente foi campeão do acesso, né? E daí deu a pandemia 20 e 21. E aí 22, quando eu retorno, eu sou campeão com a Fumisa. E depois 23 a gente não chegou, né? A gente caiu na semifinal. O time que foi campeão, que era o Barcelona, né? E depois agora com o Juventude, né?
Eu comento com os convidados que a gente conversa aqui sobre o futebol amador, o do passado que você jogou aqui em Juí, por exemplo, né? E ainda um pouco anterior, e o do presente. Hoje são poucos clubes, né? Mas a qualidade dos clubes o pessoal traz jogador profissional para jogar, né? Hoje aqui em Juiz, se for ver o regulamento, né, Fausto? São 10 jogadores de fora e pode pegar profissional. Então o nível, a régua é lá em cima, né? A prateleira, ela subiu lá em cima, né? Eu acredito que o Amador pode ter poucos times, mas o Amador é muito forte, né? Muito forte. Basta você ter estrutura, você ter organização, ter conhecimento, né? Não tem como levar todos para o mesmo time, né? Tem jogadores que eu gostaria de estar comigo, não estão, né? Porque a gente só pode pegar 10 de fora e são 30 jogadores. O que eu gosto de oportunizar? Eu faço uma mescla, né, Fausto? Eu tenho o distrital que eu jogo lá também, então eu ocupo bastante essa gurizada do distrital, dando experiência para eles no amador, que depois no distrital, logo ali na frente, eu não preciso reformular tudo de novo. A gente já está com um time, uma base formada, com a mentalidade, com o jeito que eu gosto de trabalhar. Então esses jogadores estão uma evolução bem crescente no amador. Como é que é o treino durante a semana? Treina algum dia? Lá nos Góis tem estrutura para treinar, tem iluminação, né? Lá nos Góis a gente treina. A gente treina, né? A gente treina de quarta ou quinta, bem melhor aí, que tem muitos joguinhos fora dos jogadores, né? Mas agora os Goi começou com uma estrutura, a gente até domingo a gente começou o distrital, né? Sim. Então a gente já falou, a gente tem que escolher um dia para treinar, ocupar a estrutura, porque na época nossa a gente treinava na Imasa. Sim. De terça e quinta, tinha iluminação. E aquilo ali formava vencedores. O próprio Imasa, o próprio Ponte Preta, que depois que a Imasa fechou a ponte, ocupava aquele espaço. Então a gente sabe que isso dá frutos. Então os Goi tem toda essa estrutura, né? Asfalto até lá hoje? Asfalto até lá. E o amador, assim, todo jogador de Juense, o jogador da região, ele treina. Se ele não consegue treinar todo mundo junto, ele treina separado. Mas ele sabe a importância que eles dão, assim, uma por causa da saúde, esporte, praticar atividade física é um bem-estar, né? E a outra, assim, tu não quer se apresentar num campo, assim, e mal, né? Sim. Entendeu? Mal fisicamente. Então, assim, isso vai muito do jogador, não. Isso o Ijuí tem de bom. O que eu acho que falta para o Ijuí, né, Fausto? Isso aí a gente sempre comenta, ter um calendário. Sim. Porque a gente poder trazer mais jogadores para levar a torcida, ou assim, semifinal, final, ocupar o estádio do São Luís, né? Lotar esse estádio, porque o Amador sempre foi o melhor amador do Brasil, né? Então a gente tem essa saudade ainda. Né? E a gente nota que o Amador, por exemplo, não só nas decisões, mas nos jogos em si, o público vai. Tem jogos do Amador aí, a maioria dos jogos do Amador é mais gente do que a Série D do São Luís, por exemplo, né? O povo ijuense gosta, né? O futebol, o Ijuí respira a tradição, né? Mas se for ver, né, Fausto, é muito pouco valorizado o nosso amador. É pouco. Por quê? Quem foi o nosso capitão do Tetra? De onde é que é? De onde que ele é? Tá? Ele é de Juí. Então, esse é o maior troféu de Juí. Esse é o maior volume de Juí. Se a gente falar no Dunga, o capitão do Tetra, e falar nos outros inúmeros, que a gente vai esquecer um monte de nome de jogador de futebol profissional que saiu daqui, que fez nome, que levou o nome de Juí, que está por aí, enfim, né? Então, assim, eu acho que tinha, né, os órgãos competentes tinham que dar uma valorização maior, porque o maior nome que tu vai citar, vou citar Dunga, o Bonamigo, tá, que jogou no Grêmio, assim, que a gente era criança, escutava no radinho com o pai de pilha, né? Bonamigo, é de Juí. Guilherme. Tá? O Kiko, que é o Ijuí, na verdade, né? O Schubert, né? Kiko Schubert. Então, né? assim, a gente... Paulo Baier. Então, a gente... Mais recente. Saiu daqui, né? Saiu o próprio... O Leandro Guerreiro. Que é de Augusto Pestana, mas saiu daqui. Eles chegaram a jogar a Série A brasileira, grandes clubes. Negrini. Que não é de Juí, mas fez nome aqui em Juí. Entendeu? Então, assim, tem muitos jogadores, né? Então, o Juí eu acho que precisa ter um olhar mais especial para isso aí. Porque, assim, se tu for analisar as escolinhas, muito bem organizadas em Juí. Sim. Tem 8, 10 escolinhas muito bem organizadas. Cada escolinha tem de 2... Inclusive franquias de fora, né? Tem de 2 a 3, 4 promessas que já estão em Grêmio, Inter, Juventude. Até jogadores já que estão listados para sair fora do país e não passam pelo nosso São Luís.
Você observa, você que trabalhou também com os meninos aí, com as escolinhas, eles têm, a maioria dos que estão ali, eles têm esse sonho de se tornar profissional ou estão ali mais porque o pai colocou para ocupar o contraturno da escola? O que você observa? Eles têm, Fausto, porque hoje assim tem variedades de esportes, né? Hoje tem várias modalidades, né? Então aqui está ali porque é algo quer, né? Ele pode não ser um jogador, mas ele tem o sonho de ser jogador. E isso vai se distinguir dentro dos treinamentos, da didática, dentro da preparação. Mas eu penso assim, né, o que eu vejo nas escolinhas, né, e vejo nas crianças, eles têm o sonho de ser jogador de futebol. Falando de jogador, acabou de escolinha, lembrei do outro, Paulo Víssimo, o irmão dele, Luiz Fernando. Outro, a gente sempre vai esquecer de nome aqui. Não, né? E Juiz é um celeiro, e Juiz foi um, né? Não tem. Eu acho assim que Juiz deveria, um jogador assim que tu pega hoje, assim, vamos dizer, qual o jogador de Juiz o último a jogar no São Luís? De Juiz? Acho que foi o Charo. Foi campeão na divisão de acesso, 2017. Tinha ali também o Catatal, que estava no plantel, o Catatal, né? Que joga um amador hoje. Mas assim, não tem mais. Mas será que Juiz não tem? Tem. Para estar no grupo, claro, pelo menos. Entendeu? Para estar no grupo de jogadores, será que ele não pode estar ali? Entendeu? Então tem potencial. Falta ter. Tem muita gente, jogar amador e jogar profissional é diferente. Não, a oportunidade tem que ser dada. Oportunidade. E depois a gente vai ver. Dei oportunidade, não deu certo. Esse não. Mas assim, como é que eu vou saber se eu não tive lá? Um termo que me veio na cabeça agora, a grife, né? Tem que ter a tal de grife. Não, tem que ter futebol. Porque hoje futebol, as escolinhas estão aí, você trabalha nisso. Muitas vezes você ensina, né? Você é o professor, você é o tutor daquele menino, mas no teu tempo a gente nascia com essa habilidade aí, né? Nascia com a bola embaixo do braço, né? Eu acho que assim mudou assim, Fausto, porque antigamente tu jogava a bola no paralelepípedo, na grama, jogava por tudo, então a bola ela era viva, tá? Então assim, os jogadores tinham mais mobilidade, entendeu? Eles tinham mais técnica, mais agilidade, por causa que hoje mudou, hoje é mais tudo programado. Só que assim, daí vai do teu professor ocasionar situações de jogo assim para essa criança, entendeu? O que eu penso, um dia que eu voltar a trabalhar nisso, eu vou criar várias situações assim para mim poder formar craques, né? Que eu acredito que aqui em Juiz tem potencial. Mas eu estou me estruturando, Fausto. Meu sonho é voltar. Isso vai realizar, dá para ver nos teus olhos que você vai realizar esse sonho aí. Essa é uma coisa que sim que eu tempo. Então, como diz, tô na luta, né? Tenho fé em Deus. E não esquecer daquilo que o Theo fez com você lá em Santa Maria, em Erechim, sim, por exemplo, né? Aquele salário, mas daí vai para a faculdade, é a mesma coisa. Licença B da CBF, que é o início. Não esqueça disso, faça um esforço para ter essa licença, porque é o que se exige. É o que se pede, né? Infelizmente, é o que se exige. Não, mas ele conhece, ele tem... Não. Mas tem a licença B? É que nem assim, Fausto, eu tô às vezes em casa, tô olhando no Instagram, aparece licença B em Porto Alegre, eu fico assim, sabe? Eu vou fazer. Esse é certo que eu vou fazer, ou vai ser nas minhas férias da empresa. Eu tô no elevador, eu me dedico na minha profissão, atendo meus clientes, faço o que a empresa pede, mas não deixo de estudar igual ler livros, ler tático, ver jogos, acompanhar jogos na TV, ou que seja. Agora, esse dia eu estava acompanhando Santa Catarina, o Amador, que é muito bom também. Eu olho no YouTube no sábado, porque eu olho os jogadores, eu olho o jeito que os outros treinadores jogam, porque um dia eu vou enfrentá-los. Então, eu tenho um sonho, né? E eu sei que um dia esses treinadores que estão na ativa, quando eu voltar, eu vou enfrentar eles em algum momento. E eu tenho que saber a característica, como eles jogam, como eles trabalham, o que eles pensam, as trocas que eles fazem. Então, isso eu tenho essa visão e isso aí eu agradeço muito a Deus, né? Ali em Santa Catarina me chama a atenção, por exemplo, enquanto a nossa copinha aqui tem 9 clubes, 8 clubes, a copinha de Santa Catarina vai ter 27, mas ao mesmo tempo o campeonato de Santa Catarina não tem o incentivo financeiro estadual que tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei a que se deve isso, mas o Amador de Santa Catarina é muito forte. Sei porque eu tenho parente, tenho irmãos lá. A gente troca ideias, né? Que nem o João Paulo, que era o jogador que jogou no Atlético Mineiro, né? Que jogou com o Márcio no Gaúcho Passo Fundo. É o treinador do Cometa, que é um dos maiores ganhadores ali. Então a gente troca informação. São Luís, de vez em quando, faz amistoso com o Cometa, ou disputa torneio com o Cometa. Teve algum torneio, acho que em Maravilha o Cometa participou também. A gente troca informação, daí a gente troca informação dos jogadores, informações de logística, de estrutura. Só que é bonito, Fausto, quando tu vai ver assim o pré-jogo, entendeu?
tem preparador físico, tem aquecimento, tudo tem aquilo. Quando tu vem pro amador e tem aquilo ali, tu parece que tá no profissional. É que nem quando eu fui jogar a final ali contra o Bilo, até, que é meu irmão, né? E a gente foi jogar contra o Ouro Verde ali naquela atmosfera, jogar na casa do adversário. Isso aí é bom, isso aí é bonito. Podia ganhar qualquer um, sim, entendeu? Dois, que é um excelente também, tá na caminhada também, e gosta também, e entende também. Só que assim, ó, aquilo ali a gente já viveu, né? Aquilo ali é como para nós como fosse uma Copa do Mundo. Eu falo para meus jogadores, cara, não deu para jogar profissional, mas realiza o teu sonho de ser o melhor no amador. Entra ali para dentro e quando tu sair na rua, os caras assim, ali passou um vencedor. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Eu sempre digo para todos os meus atletas, ou criança, em qualquer circunstância, faça o teu melhor. Você tem que diferenciar na tua atividade. Tu sendo o melhor, fazendo o teu melhor, tu igualando a mesma vontade e tu fazendo o teu melhor, a tua qualidade vai aparecer. E quando aparece a qualidade, né? Eu tinha um time quase profissional, né? No Juventude dos Góis. Se tu for olhar, todos os jogadores que jogaram, passaram em algum lugar, então assim, é fácil tu pedir. Para quem já passou. Do outro lado tinha o Paulo Baier também. O Paulo Baier também, tinha um jogador também experiente, só que assim, tu consegue neutralizar. Sim. Porque tu tem mais peças, tu tem mais fonte, né? Tem mais riquezas no teu grupo, né? Não que lá não... Mais opções. Mais opções, né? Lá também tinha. Sim. Só que do lado, se for analisar, lá quem jogou bola, só o Paulo Baier, profissional. Sim. E daí ali vem pro nosso lado, já tinha o Carlos Leonardo, tinha o Vitor, tinha o Vitinho, tinha o Charo, tinha o próprio Fábio Torres. Então, assim, entendeu? O Charossi, que foi base toda do Grêmio. Então, o Gabriel Alzani, que jogou, entendeu? O Eric, que jogou no São Borja. Gabriel é outro, que eu também eu fico pensando, potencial bom para ser um atleta, se destacar, né? E ficou por aí. E daí, assim, nesse meio termo, tinha o Aires também, que não chegou a ser profissional, mas um jogador muito bom, que é de Catuípe. Então, assim, o nosso elenco era bom. Bolacha, de Cruz Alta, que jogou profissional, jogou subdivisão de acesso, jogou e joga por tudo, né? Então, acredito que Ijuí, região... Eu fico feliz, né, que Santa Maria subiu, né, Fausto? Sim. Eu fico feliz, queria que o Passo Fundo subisse também. Também. Para abrir... Torci para os dois. Subisse proximidade e abrir macro de oportunidade para jogadores, para preparador físico, para analista de desempenho. Passo Fundo ali é questão de tempo, um dos dois subir. É questão de tempo. Eu adoro o gaúcho, né, porque eu tenho um vínculo forte no gaúcho, né, mas também sei a estrutura do Passo Fundo, do Vermelhão da Serra, né. Porque subindo esses times da região, o jogador que não serve para o São Luís, serve no Santa Maria, ou serve no Passo Fundo. Isso. E vai abrir um leque para essa gurizada jogar sub-15, sub-17. Só pegar o Inter de Santa Maria, que subiu, quantos que tiveram passagem aqui pelo São Luís, né? E aí é isso que precisa, né? Até para o profissional da área, né? O seu logista, preparador físico, o analista de desempenho, abre vários setores, né? Então, eu acho que o futebol, nosso São Luís tem que se manter na primeira divisão, né? Acredito que está no caminho, né? Que está tudo certo. As coisas vão gargar, né? Passo a passo. E acredito que a oportunidade vai bater, Fausto. Uma hora vai bater na porta. E deixar um abraço aí para o meu grande amigo também, né? Ademir Sebastián, um cara que me buscou, que me deu a oportunidade, o cara que apostou em mim, né? O Edemir tem vários relatos aí de vários ex-atletas, enfim, que foi ele quem deu a oportunidade, que insistiu, não, vai, faz, coisa que se faz por trás, né, pelos bastidores e que a gente não tem conhecimento, e é esse o momento aqui, conversando com quem assiste aqui no tempo todo, de o pessoal expressar, e que muitas vezes a pessoa não se dá conta, agora eu lembro. O Edemir mesmo, ele não queria conversar aqui, daí conversamos e tal, ele contou algumas histórias. Não, o Edemir foi um incentivador de vários treinadores né, e várias pessoas. E foi um cara assim que eu acredito, e a gente tem uma relação boa, ele sempre fala que eu deveria voltar, que eu deveria... Eu falei, quando o senhor voltar a ser presidente, eu volto. Porque daí eu sei que vou estar trabalhando com pessoas sérias, né? Entendeu? Não que as pessoas que não estejam ali não... Mas é um cara que a gente confia, né? Com questão de confiança. E confiança é tudo. Meu caro, eu quero agradecer a tua presença. Torço por você, muitos torcem por você, que você retome essa carreira no profissional, porque a tua carreira no amador aí 9 títulos, 9 finais, 9 vitórias, né? Acho que não tem ninguém no futebol amador de Juiz na história que tenha tido esse currículo aí, Marcelo. Prazer conversar com você e muito sucesso.
Obrigado, Fausto, obrigado pela oportunidade e agradecer, né, Fausto? E sempre que tiver a disponibilidade de conversar com um amigo, bater um papo legal e contar a história, eu estou à disposição aí, muito feliz, né, por contar a minha história, né, eu sempre assisti o teu canal, né, o jogador, assim, uma hora vai chegar a oportunidade e quando você me fez o convite, tocou meu telefone, eu falei, então é tudo no tempo de Deus, eu sei que as coisas vão acontecer. E se um dia eu voltar a ser profissional e no profissional, certamente vou voltar aqui e conversar um papo com um amigo. Marcelo Galvão Correia, ele que é técnico do futebol amador aqui em Juí, foi jogador profissional, jogou no amador, bicampeão municipal pelo Juventude do Rincão dos Góis, o convidado da semana aqui no canal, tempo todo.